Graça e paz do Senhor Jesus neste novo dia, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que esse dia seja grandemente abençoado e abençoador. Voltamos aqui para continuar a leitura da palavra de Deus. Hoje lendo Números capítulo 8. E se você está com a sua Bíblia aí, já empunha e vamos à leitura da palavra de Deus. Números capítulo 8, versículo 1 diz: Disse também o Senhor a Moisés: Diga o seguinte a Arão: quando você preparar as 7 lâmpadas, estas deverão iluminar a área da frente do candelabro. Lembrando que o candelabro ficava no lugar santo. A parte mais interior do templo era o lugar santo dos santos. Lá o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano. Lá ficava a Arca da Aliança, dentro dela ficava as tábuas com os 10 mandamentos. Depois tinha, um pouco mais externo, o lugar santo. E no lugar santo tinha o altar do incenso, tinha a mesa com os pães da proposição e tinha o candelabro de ouro, que toda tarde deveria ser aceso com suas 7 lâmpadas e toda manhã, então, apagado. É disso que Deus está orientando Arão aqui, através de Moisés. Já li, vou reler o verso 2. Diga o seguinte a Arão: quando você preparar as 7 lâmpadas do candelabro no lugar santo, todas as tardes, estas deverão iluminar a área da frente do candelabro. Arão assim fez, dispôs as lâmpadas de modo que estivessem voltadas para a frente do candelabro, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O candelabro foi feito de ouro batido, do pedestal às flores, conforme o modelo que o Senhor tinha mostrado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: separe os levitas do meio dos israelitas e purifique-os. Já houve a consagração dos sacerdotes, agora a consagração dos levitas, a purificação dos levitas. A purificação deles será assim: você aspergirá a água da purificação sobre eles. Fará com que rapem o corpo todo e lavem as roupas para que se purifiquem. Depois eles trarão um novilho com a oferta de cereal da melhor farinha amassada com óleo, e você trará um segundo novilho como oferta pelo pecado. Você levará os levitas para a frente da tenda do encontro e reunirá toda a comunidade de Israel. E como era um número muito grande, isso aqui era um grupo, vamos dizer assim, uma espécie de grupo simbólico que representava todos os demais. Levará os levitas à presença do Senhor e os israelitas imporão as mãos sobre eles. Era o ato de consagração. Eles seriam aqueles que iam ministrar. Não sei se você está percebendo essa questão. Os sacerdotes da família de Arão faziam o trabalho mais íntimo lá no templo, mais íntimo com Deus. Não me ocorre uma outra expressão mais adequada. E os levitas eram os auxiliares do sacerdote que se interpunham entre os sacerdotes e o povo. E os levitas faziam o trabalho mais braçal da limpeza e manutenção do tabernáculo, dos seus utensílios, o transporte, como já foi dito. Certo? Então, já lemos o verso 11 para reler. Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta ritualmente movida da parte dos israelitas. Eles serão dedicados ao trabalho do Senhor. Então, eles iriam ter um ministério específico, por isso esse ritual específico para dar início ao trabalho dos levitas na tenda, no tabernáculo. Versículo 12, depois que os levitas impuserem as mãos sobre a cabeça dos novilhos, você oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e o outro como holocausto ao Senhor para fazer propiciação pelos levitas. Uma coisa que é notável é que todos estes que estão sendo consagrados, Arão como sumo sacerdote, seus filhos como sacerdotes, os levitas como auxiliares dos sacerdotes,
todos eles estão sendo consagrados, e nessa consagração há sacrifício de animais por eles, para santificá-los. Aqui foi dito aos levitas para raparem todo o pelo do corpo e tomarem banho para o início desse ritual de purificação, certo? Versículo 13, disponha os levitas em frente de Arão e dos filhos dele e apresente-os como oferta movida ao Senhor. Fazia um ritual lá que simulava, vamos dizer assim, um movimento dos levitas perante o Senhor. Dessa maneira você separará os levitas do meio dos israelitas e os levitas serão meus, para estar dedicado ao trabalho do tabernáculo do Senhor. Verso 15, depois que você purificar os levitas e os apresentar como oferta movida, eles entrarão na tenda do encontro para ministrar. Então eles iriam servir depois de todo esse ritual. Falei lá atrás que, de certa forma, todos nós somos levitas, porque todos nós servimos no templo do Senhor, ao mesmo tempo que nós somos o templo, na nova dispensação da graça com Cristo, nós somos o próprio templo. Paulo diz que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em nós, da parte de Deus, que nós não somos de nós mesmos. E o apóstolo Pedro diz que cada um de nós é como uma pedra no edifício espiritual, no templo espiritual, para oferecer sacrifícios santos a Deus. Certo? Então, no Novo Testamento, todos nós cristãos somos levitas. Cristo é o nosso sumo sacerdote. E nós nos interpomos entre Deus e o mundo com a mensagem do Evangelho e com a intercessão para a salvação das pessoas. Versículo 15, novamente. Depois que você purificar os levitas, já foi lido, e os apresentar como oferta movida, eles entrarão na tenda do encontro para ministrar. Eles são os israelitas que deverão ser inteiramente dedicados a mim. Eu os separei para serem meus em lugar dos primogênitos do primeiro filho homem de cada mulher israelita. Todo primogênito em Israel, entre os homens e entre os rebanhos, é meu. Eu os separei para mim quando feri todos os primogênitos no Egito. Lembra? Então ele está só repetindo algo que já tinha sido determinado por Deus. Lá quando Deus passou a noite nas casas dos egípcios, matando os primeiros filhos de cada família egípcia. Foi um dia terrível. E aí, naquela circunstância, Deus determina que entre o povo de Israel, todo filho primogênito de cada família já era automaticamente consagrado ao Senhor. No Novo Testamento, a gente pegou essa tradição do Velho Testamento e nós consagramos a nós mesmos ao Senhor, ao mesmo tempo que somos levitas, sacerdotes, somos também oferecemos-nos a nós mesmos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e consagramos todos os nossos filhos, toda a nossa família, toda a nossa vida em culto ao nosso Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, que ao mesmo tempo que é o nosso sumo sacerdote, também é o sacrifício perfeito que ele fez na cruz. Então ele diz, eu os separei para mim quando feri todos os primogênitos no Egito e escolhi os levitas em lugar de todos os primogênitos em Israel. Então os levitas foram escolhidos no lugar dos primogênitos de Israel e agora eles são exclusivamente para o serviço ao Senhor. E aí lembra, eram 12 filhos de Jacó. Os levitas foram escolhidos como os líderes religiosos, os responsáveis pelo culto a Deus. Ficaram 11 tribos. Então Jacó adotou os filhos de José, Efraim e Manassés. Então um dos filhos de José representava a própria tribo de José, que era uma das tribos, e o outro filho de José representava os levitas, que era essa tribo que foi separada para... E aí manteve-se o número de 12 tribos que Deus havia determinado. Continuando, versículo 19.
Dentre todos os israelitas, dediquei os levitas como dádivas a Arão e aos seus filhos. Eles ministrarão na tenda do encontro em nome dos israelitas e farão propiciação por eles, para que nenhuma praga atinja os israelitas quando se aproximarem do santuário. Então, as pessoas vinham com os seus sacrifícios oferecer culto a Deus, mas quem administrava esse culto, ministrava esse culto, eram os levitas. Cada ofertante de culto tinha sua participação, mas os levitas eram os que intermediavam. Então, de certa forma, os levitas representam, ao mesmo tempo, eles representam Cristo e representam a cada um de nós, ou nós, agora, somos levitas do Senhor entre o mundo e Cristo. Aliás, entre o mundo e Deus. Na verdade, Cristo também, por meio de Jesus Cristo. Versículo 20, Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel fizeram com os levitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então eles obedeceram ao que Deus ordenou por meio de Moisés. Os levitas se purificaram e lavaram suas roupas, e Arão os apresentou como oferta ritualmente movida perante o Senhor e fez propiciação por eles para purificá-los. Essa ênfase na purificação mostra de novo que para se relacionar com Deus nós precisamos ser santos. O autor de Hebreus diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vimos o refrão de Levítico: sede santos porque eu sou santo. Pedro pega na sua carta lá no Novo Testamento esse refrão de Levítico e diz: assim como é santo aquele que vos chamou, sejam vocês santos em toda a vossa maneira de viver. Uma das maiores decepções para mim é quando eu ouço um crente dizendo que ninguém é santo. Um cristão dizer que ninguém é santo. Quando a Bíblia diz que nós somos santos, em dois sentidos. Nós somos separados para Deus, somos separados do mundo para Deus. Isso é a primeira aplicação da palavra santidade. E estamos sendo santificados, purificados dia a dia pela obra do Espírito Santo, pelo sangue de Cristo, baseado no que Cristo fez na cruz em nosso lugar. Então, todo cristão é um santo e está sendo santificado e deve desejar santidade e crescer cada vez mais em santidade. Inclusive, uma maneira de você reconhecer um cristão falso, ou um cristão, a diferença de um cristão falso para um cristão verdadeiro, o cristão falso, ele não está se importando com santidade. Ele é cristão, mas ele não dá prioridade à santidade. O cristão verdadeiro, ele geme, ele anseia, ele deseja intensamente ser cada dia mais santo, mais parecido com Cristo, mais separado do pecado, mais fiel ao Senhor. Continuando, versículo 22. Depois disso, os levitas passaram a ministrar na tenda do encontro sob a supervisão de Arão e dos seus filhos. Fizeram com os levitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, eles obedeceram minuciosamente aquilo que Deus havia lhes ordenado. Nós, como servos do Senhor Jesus Cristo, nós, como sacerdócio real, nós, como auxiliares do nosso sumo sacerdote, nós, como sacerdócio real, auxiliares do nosso sumo sacerdote Senhor Jesus Cristo, purificado por ele pelo seu sacrifício na cruz. Nós somos aqueles que intermediam entre Deus e o mundo para levar as pessoas a Cristo. Como os levitas intermediavam entre as demais tribos de Israel e o próprio Deus. Versículo 23. O Senhor disse ainda a Moisés: isto diz respeito aos levitas. Os homens de 25 anos para cima, aptos para servir, tomarão parte no trabalho que se faz na tenda do encontro. Mas aos 50 anos deverão afastar-se do serviço regular e nele não mais trabalharão. A família sacerdotal, lembra disso? A família sacerdotal começava seu ministério aos 30 anos. Os levitas, auxiliares dos sacerdotes,
começavam seu serviço aos 25 anos, ambos se aposentavam aos 50. Aposentar é uma linguagem minha, naquela época não existia aposentadoria. Eles encerravam suas atividades sacerdotais e dos levitas aos 50 anos, apesar de ainda continuarem servindo a Deus lá e sendo mestres para os mais jovens. Versículo 26. Poderão ajudar seus companheiros de ofício na responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, mas eles mesmos não deverão fazer o trabalho, eles são orientadores. Passou de 50 anos, eles podiam ajudar a orientar os demais levitas, mas não fazer o trabalho. Quem faria seriam os levitas mais jovens, entre 25 e 50 anos. Assim você designará as responsabilidades dos levitas. Então aqui fica bem evidente como deveria ser o trabalho dos levitas. Então você entende que apesar de Arão ser da descendência de Levi, a família de Arão era a família do sumo sacerdote e dos demais sacerdotes. Os levitas eram auxiliares do sumo sacerdote no trabalho do templo e na intermediação entre Deus e o povo de Israel. E aí eu estou dizendo que, nesse sentido, nós somos levitas do Senhor. O nosso sumo sacerdote é Cristo. Nós somos auxiliares do nosso sumo sacerdote no exercício do seu ministério. Nós intermediamos, vamos dizer assim, entre Deus e o mundo. Quando nós oramos pelas pessoas não convertidas ao Evangelho e quando nós pregamos-lhes o Evangelho de Cristo, nós estamos fazendo o nosso papel de levita neste ministério, nesse ministério da igreja, por meio de Jesus Cristo, tudo por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Antes de orar, aquele pedido, dê-nos uma força, não saia sem deixar um like nesse vídeo. Compartilhe aí nos seus grupos familiares de WhatsApp, grupo de amigos, grupo de irmãos da igreja. Se puder, compartilhe em outras redes sociais como Facebook, X e outras. Comente aí se você notou alguma coisa que eu não notei, comenta aí no vídeo. Se você concorda ou discorda de algum ponto de vista meu, alguma interpretação, deixa aí. Se discorda, não tem problema nenhum, não ficamos inimigos por causa disso, tá certo? E se por acaso alguém não está inscrito nesse canal e gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando a leitura da Palavra de Deus, está convidado a se inscrever. Tá bom? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado por esse novo dia que o Senhor acrescenta à nossa existência. Muito obrigado pelo conforto do nosso lar, obrigado pela nossa família, por acordar com saúde, por um novo dia de oportunidade, de novas experiências, de novos aprendizados. Ó Deus maravilhoso, obrigado pelo pão de cada dia que o Senhor tem suprido em nossas mesas, pela proteção com que o Senhor nos tem cercado. Muito obrigado, ó Deus, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da nossa família, da sua família, de si mesmo. Ó Deus maravilhoso, muito obrigado por poder ter esse meio de comunicação e compartilhar esta leitura da palavra. Obrigado pela sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Obrigado por Jesus Cristo, que nos resgatou para si. E além de nos resgatar, nos deu um ministério a exercer, tal qual deu aos levitas um ministério a exercer. O Senhor também nos confiou o ministério, capacita-nos, Espírito Santo, para o exercício desse ministério, para fazermos a sua vontade aqui na terra como é feita no céu. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos que está orando comigo nesta hora, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre o seu corpo, dando-lhe saúde, sobre o seu trabalho, dando-lhe prosperidade. Ó Deus maravilhoso, que cada casa seja um templo de adoração ao Senhor, onde Jesus seja servido em espírito e em verdade, onde o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a humildade, o domínio próprio estejam presentes nos relacionamentos dos casais,
dos pais com os filhos, dos irmãos com o irmão. Ó Deus maravilhoso. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, cercando, protegendo, livrando. Obrigado pelos livramentos de gente má, de acidentes, de doenças, de ataques do inimigo. Louvado seja o seu santo nome por preservar a fé nos nossos corações. Que a bênção do Senhor esteja sobre os enfermos, curando as doenças do espírito, da alma e do corpo. Curando, fazendo milagres na vida daqueles que estão doentes em casa, nos hospitais, ou até nos leitos da UTI, ou quem sabe alguém que já, para o qual não há recurso na medicina, mas o Senhor é o nosso Deus que cura todas as nossas doenças. Por isso nós apelamos em nome de Jesus, pela sua graça, faça milagres, opere poderosamente a favor de cada um dos nossos irmãos, inclusive daqueles que meus irmãos nesta hora estão mencionando, dos seus familiares, amigos que estão enfermos. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um, para quem está desempregado, abra portas de emprego, para quem está endividado, que o Senhor dê soluções financeiras, dê sabedoria a cada um para administrar toda a riqueza que o Senhor tem colocado nas nossas vidas para frutificar e multiplicar cada vez mais. Ó Deus maravilhoso, abre porta de emprego para quem está desempregado, dê soluções financeiras para quem está endividado. Opere a favor do seu povo segundo a riqueza da sua graça. Ó Deus, oramos pela sua igreja, pelo povo que se chama pelo seu nome, para que se humilhe, ore, busque a sua face e converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu e perdoe o nosso pecado, sare a nossa terra. Ó Deus, dê visão do Senhor mesmo, do seu Santo Espírito para a sua igreja, para que ela cumpra a missão para a qual o Senhor a designou, de propagar o Evangelho de Jesus Cristo até os confins da terra. Providencia obreiros, pastores, missionários, evangelistas para as suas igrejas. Levanta novos obreiros, vocaciona jovens, adultos, anciãos, ó Deus, para a obra do ministério, para se colocar à frente, para proclamar a graça, o amor, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso que nós pedimos é graças ao Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício feito na cruz em nosso lugar, o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai, o nosso coração, enchendo assim o nosso coração de esperança, de alegria, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida. Que a bênção do Senhor sobre nós, que nós possamos levar esta bênção por onde nós formos nesse novo dia, abençoando com sua graça e sua paz todos aqueles que cruzaram o nosso caminho. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui neste canal mais uma vez, compartilhando a palavra de Deus, né? Seguindo a leitura da palavra de Deus. Grande abraço a todos os meus irmãos.